Zé dos Preá, tu sabe o que é que tá na moda agora? Assim, tá nas trends de filosofia e estoicismo. Pense numa moda que tá ser estoico. Mas geralmente, em tempos de crises, as pessoas são cristãs estoicas, assim, simultaneamente. Uma dualidade onda-partícula quântica, evidentemente quântica, de colapso de função de onda, estoico-cristã. Eu vou explicar isso depois da vinheta. Zé dos Preá, pode acunhar. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papitos? Clica no pitoco em se inscrever, balança o badalo para receber as notificações. E como sempre, em todos os vídeos do canal, tem uma tuia, um balai de livro e dicas de canais, camaradas, amigos, parça e afins de vídeos, recomendações, enfim, qualquer coisa. A descrição sempre tem coisa. Enfim, tá na moda, né? Por que tá na moda ser estoico? Porque assim, primeiro de tudo é a coisa central da sabedoria estoica. Você tira... Tchan, 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 tchan. Não. Isso é ironia. Não. Você não tira de Marco Aurélio. Se você não lê um autor estoico, você chega assim, vou ler um autor estoico e me tornarei um estoico. Você não virará um estoico. Nunca, jamais. Em toda a sua vida. E menos ainda se você começar a pegar Marco Aurélio e o diário de um imperador estoico. Nossa, eu posso ter privilégio, gozar de privilégios de ser um imperador e ao mesmo tempo ser estoico, tal qual o escravo. Tem alguma coisa estranha, tem alguma contradição? Você percebeu alguma contradição? Porque a filosofia estoica, ela tem basicamente 3 pilares. Tem um aristocrata, um escravo e na parte romana, né? Porque você tem antes Zenão de Sítio e tal, mas assim, ela é baseada, fazendo assim uma coisa bem superficial, em Epiteto, que era um escravo, Zenão de Sítio, Marco Aurélio, imperador, e Sêneca, né? Tá? Um aristocrata, ou seja, governam os melhores e são escravizados os menos melhores, para não dizer piores, sabe? E aí cada um exerce seu papel com ataraxia. Se temos como anterior, né? Aí você tem que voltar um pouco mais para trás e ver os cínicos. Porque aqui você vai chegar no manual de filosofia. Sim, você vai pegar e vou dizer, onde estão os estoicos? Onde estão os estoicos? Porque eu quero ser estoico, porque diz que o negócio, a parada do momento é ser estoico. Então, cadê filosofia medieval? Não, tem que ser filosofia antiga. Tá no período helenístico, aí você vai lá e tal. Não, peraí, mas por que eu quero ser estoico? Por que caralhos eu quero ser estoico? Porque tá na moda? Você sabe ser estoico? Você sabe ter a atitude estoica? Você sabe se existe uma atitude estoica? Bem, antes de falar em estoicos, temos que falar nos cínicos, nos cães. No cínico, vem a palavra cínico, vem de cão. E não é hoje tem um sentido pejorativo, né, cínico, tipo uma pessoa meio falsa e tudo mais. Não, assim, o pensamento filosófico cínico se baseava, tinha como seu personagem principal Diógenes de Sinope, que em Atenas andava com sua lâmpada na luz do dia procurando um homem.
dormia em um tonel lá e não sei o que o povo diz que é barril, mas não era bem um barril, e tinha poucas coisas e um monte de histórias. Não contá-las-ei aqui, mas assim, um monte de história muito louca, muito louca. Só que a questão é a seguinte, o cara tava de boa, tava suave na nave. Suave. Aí a galera pega a suavidade e transforma num sistema. Filosófico. E aplica isso à realidade científica de uma determinada época. Porque se queremos estudar os estoicos baseado nos cínicos anteriores que deram essa ideia de estar em paz consigo mesmo, independendo do que aconteça lá fora, ou seja, estar em estado de apatheia, que significa apatos. Patos é paixão, tem a ver também com patologia, tem a ver com ação, movimento. Atração, pulsão. E apatheia é você não ter paixões. Desapego total a tudo e a qualquer coisa. Não temos. Temos cínicos, mas não cínicos no sentido cínico de Diógenes, mas talvez um pouco cínicos, como por exemplo Raul Seixas, que assim é um cara que estudou filosofia ao seu modo e fez da música uma filosofia um pouco anárquica ao seu modo e ao seu tempo histórico, e que eu classificaria como cínico, estoico, pós-moderno, que se entregou ao monstro Ciste porque Ele é retado e tava doido pra transar com ele. E aí, já que, enfim, alguém tinha que ganhar o dinheiro, tinha que ser ele, porque não podia ser outro, né? Se estávamos no mundo de competição... E havia competição no mercado, ou você acha que não? E o problema do capitalismo é justamente isso, né? Tudo vira competição, em vez de colaboração. O ser humano não para se tocar, que diz assim, cara, peraí, de que modo eu posso ser colaborativo? Eu preciso ser competitivo? O nome disso é darwinismo social. Ou seja, eu posso tirar coisas boas de tudo, coisas positivas de qualquer coisa, e construir uma coxa de retalhos de qualquer coisa a partir de qualquer coisa. Mas é só a ação que vai garantir a factibilidade dessa coisa, porque pensamento lindo ou pensamento estético, enfim, para poder construir narrativas belíssimas, e você se mantém em estado de ataraxia e querer ser estoico, cara, não queira ser estoico, porque como ficar indiferente ao caos que acontece ao redor? Numa emergência, por exemplo, você pode ter uma mãe, um irmão, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, uma amiga doente, e aí você não vai chamar a ambulância e sair correndo, não sei o que, desesperar, parar tudo que está fazendo, porque você está em apatheia, né? Você está em ataraxia, você está no estado de não perturbação da alma. Caralho, você tem que se perturbar, cara. Você precisa, às vezes, ser perturbado, sacudido. A realidade não é assim, ela é dialética e ela precisa de um ponto de equilíbrio, inclusive nisso. Ao
ao mesmo tempo, há um lado positivo em ter um distanciamento filosófico, racional e estratégico, desde que ele seja estratégico e apaixonado, apesar da apatia, da apatia. A estratégia é apaixonada. Ou seja, você consegue colocar espírito, força singular, subjetiva. Mas a partir dela se movimentar e a partir da realidade concreta partir para a ação, porque o mundo está chovendo agora, está chovendo. O que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, pode acontecer em qualquer lugar do Brasil. Nesse momento não tem momento nenhum para desespero. Mas qualquer um pode ter momentos de desespero, então a gente precisa pensar soluções, e essas soluções precisam de organização social coletiva. Não adianta ficar no seu mundo pensando em soluções abstratas, enquanto a concretude e a materialidade da coisa é, por exemplo, uma cidade como Recife, que não tem estrutura porque, enfim, se entrega ao capital da mesma maneira que qualquer grande capital do Brasil. O Nordeste, e essa coisa do mito de que o Nordeste é de esquerda, no Nordeste tem nada de esquerda, cara. Não tem. Só, assim, nome de partido, sabe? O Nordeste é tão burguês quanto o resto do Brasil todo, cara. É tudo a mesma coisa. E os problemas acontecem ciclicamente do mesmo jeito, porque falta organização coletiva, os coletivos, os trabalhadores, cada um na sua classe, exigindo as demandas que a sociedade precisa com bases materiais, partindo das necessidades de cada pessoa, de cada comunidade. Enfim, não é um trabalho que vem de cima para baixo. Me basta votar. Não basta, não te basta votar. Não te basta votar. Cabe a todos a reflexão de que não basta votar. Tem que participar, porque todo mundo é agente nessa coisa, todo mundo participa. Com a internet a gente participa à distância, enfim, de perto de longe, mas participa. A sociedade ela é composta de entes participativos, ativamente, e precisa de solução. Então, assim, minha filosofia, eu sou estoico, tá? Não é estoico porra nenhuma. Então não existe estoico, cara. Na hora que o bicho aperta o negócio, você precisa solucionar enfim. Tem que pensar política sim. A sociedade precisa ter consciência de classe, consciência política, consciência de que o nosso modo de produção, toda a estrutura do nosso modo de produção, ela está fadada a crises constantes. E a gente precisa colocar toda a sociedade nesse debate. Não é só botar numa educação bancária com mesinhas tal, e um professor lá dizendo aqui A, aqui B, aqui C, aqui D, não sei o que, aquela coisa toda. Não. Paulo Freire mesmo nunca foi utilizado no Brasil. Nunca. Nunca. Cara, para não dizer que não foi utilizado, tivemos a experiência das 40 horas de Angicos, que simplesmente ensinou as pessoas a ler e a escrever.
a partir daquele ponto de conhecimento que eles tinham no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos. Imagina se esse negócio prosperasse. Não, não. Paulo Freire hoje ele só está nos quadros assim de escola, de algumas escolas públicas tal, mas o método, para ninguém vir falando assim, não sei o que, Paulo Freire, veja a nota no Enem, não sei o que tal. O método não é aplicado de jeito nenhum. Mas minha escola aplica. Não aplica. Ponto. Não aplica. Assim, existem raras exceções experimentais, assim, sabe, de alguma coisa, um ensaio. Não é aplicado em massa, não existe. Pergunta a qualquer estudante, cara, pergunta ao teu filho na escola se leva para fora, para conhecer enfim, materialidade das coisas, da vida, existência, debate, se existe debate. Pergunta. Ou se é só professor dando aula e tarefa de casa. Pois é. Beijo e falou.